Olá, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, iluminando os nossos corações. Vamos ver hoje para as nossas reflexões do capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, o título Sede Perfeitos. Nós vamos ver hoje o item O Homem no Mundo. É uma mensagem ditada pelo Espírito, um Espírito Protetor, em Bordeaux, 1863. Diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar em vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, que, ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens no vosso tempo, vivei como os homens no vosso tempo. Como devem viver os homens, sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fomos chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que aproximam da sua herança. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe, num impulso da alma, a sua perfeição, a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, não, ainda uma vez não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais
um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Muito interessante essa passagem, né? essa mensagem dos Espíritos, nos incentivando a viver como os homens do nosso tempo, né? Como vivem os homens, a sociedade, não sermos ali isolados dessa sociedade, porque é através dessa sociedade em que aprenderemos a viver, a exercer verdadeiramente o cristianismo, a sermos melhores, a observarmos as experiências, ali o certo e o errado, conquistaremos virtudes, nós erraremos ainda, sim, claro, mas que esses erros que cometeremos possam não ser contra Deus, né, contra as leis de Deus. Se observarmos as leis de Deus nas nossas atitudes, podemos ser felizes, podemos viver tranquilamente como faz o homem normal, né? Não precisaremos estar ali isolados ou termos atitudes que sejam consideradas superiores a ninguém, mas apenas observarmos as nossas atitudes, que elas sejam coerentes com os ensinamentos que recebemos dentro da doutrina espírita, dentro do cristianismo, que combatendo ali o egoísmo, né? Não pensarmos só em nós, buscarmos ali acertar, construir coisas boas ao nosso redor e na convivência com esses espíritos de natureza diversas, como diz o texto, é que aprenderemos a distinguir ali quais são as nossas melhores atitudes, qual é o melhor caminho que temos que seguir. As nossas posições sociais, né, aquelas no nosso trabalho, na nossa vida, são perfeitamente aceitáveis pelos espíritos. Ele diz no início aqui que possamos construir um sentimento de piedade, né, sempre animando os nossos corações, para recebermos as sementes do bem que esses espíritos depositarão em nós. Então seremos convidados a, mesmo diante das nossas dificuldades, que são tantas ainda, mas seremos convidados a semear, a espalhar a semente do bem aonde estivermos e que nós possamos preparar os nossos corações para recebermos do alto, para recebermos dos espíritos mais adiantados essas sementes, que temos sim condições de espalhá-las para que elas não só em nós possam brotar, possam frutificar, mas também em alguns que nos rodeiam, que na nossa convivência, que elas possam germinar também nesses corações, através do nosso exemplo, através da nossa palavra, mas que isso possa começar dentro de nós, né? Que essa semente possa germinar no nosso coração, para que dali ela parta também para os outros da nossa convivência, que nos observam, que possamos ajudar os outros, o nosso próximo com aquilo que foi bom para nós também, que seja bom para eles. E não ele fala, né, que não querem que vivamos uma vida mística, só através da oração, sem atitude, sem convivência, sem relacionamento. E essa passagem do homem do mundo, ela é muito importante, porque muitas vezes quando estamos envolvidos numa religião, numa doutrina, aprendendo, estudando, constantemente nos cobramos isso, nos cobramos a perfeição, nos cobramos radicalmente ali a mudança, e isso não acontece assim de uma forma imediata, ela vem ao longo do tempo, nos esforçando sim para mudar, para melhorar, mas que ela não vai acontecer de imediato, né? E muitas pessoas
às vezes desistem de seguir, desistem de lutar nesse caminho, porque elas se dizem que não está sendo ali importante para elas, que elas não estão se modificando, que a crença, ou que aquele conhecimento, aquela orientação, aquela instrução que ela está recebendo não está adiantando, porque ela continua com grandes dificuldades, e muitos, infelizmente, desistem de lutar, desistem de se esforçar para continuar nesse caminho que virá com o próprio amadurecimento do nosso espírito, né, através da nossa idade biológica, com o amadurecimento do corpo também, do corpo físico. Isso virá ao longo do tempo uma consciência mais plena das lições que nós recebemos, e quem garante que não possa haver ali uma modificação, né? A modificação existe. Se compararmos o nosso estágio hoje com o nosso estágio há 5 anos atrás, por exemplo, 10 anos atrás, nós veremos que já houve, mesmo que seja pouco, mas já houve modificação. E que essa modificação possa nos incentivar ali, nos motivar para que continuarmos a viver como homens do mundo, homens e mulheres, né? Homem no sentido de raça, sempre, que é mencionado no Evangelho, a referência ao homem é a referência ao ser humano, né? Não só ao homem no sentido do sexo masculino, é sempre no sentido humano, da raça humana, homem e mulher. E então que possamos ter isso em mente e não desanimarmos, né? Porque apesar das nossas dificuldades, somos convidados aí por Deus a ajudar. E para completar então o tema de hoje, também no livro dos Espíritos, no livro 3º, capítulo 5º, Lei de Conservação, Kardec faz na verdade, 3 perguntas aos Espíritos sobre o necessário e o supérfluo, né? Nós estamos falando aqui do homem no mundo, temos que ter claro em nossa mente o necessário e o supérfluo. Aí ele diz na questão 715, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Eles respondem, os espíritos respondem, o sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Questão 716. A natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Os espíritos respondem, sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. E na questão seguinte, 717, Kardec pergunta: que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? E eles respondem: desconhecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que ocasionarem. Vejam que todas as questões são referência às leis de Deus na nossa vida, o necessário e o supérfluo. Temos que ter essa sensatez, como ele diz aqui, né? O sensato conhece o que é necessário e o que é supérfluo, e que nós possamos não criar necessidades artificiais para nós, né? Para nos desequilibrar durante a encarnação. Essas necessidades artificiais que o espírito cria através da sua vida durante a sua encarnação é que o desequilibra, que traz consequências negativas muitas vezes, né? Porque ele cria a necessidade artificial e quer satisfazê-la
de uma forma também desequilibrada, e que não haveria necessidade do Espírito passar por elas na encarnação. Muitas vezes são criadas ali provas extras para nós por esse descuido nosso, né? Então que nós possamos entender isso e criar o menos número possível dessas necessidades artificiais, para que não possamos sofrer por elas. Que Jesus nos abençoe e tenhamos todos uma boa semana.